Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje a gente vai fazer a atualização desse carinha aqui do Urca, né? A gente já falou dele no canal, vou deixar o card aí em cima aí, em algum momento do vídeo para vocês olharem o vídeo anterior. Até é legal olhar os vídeos anteriores para fazer uma comparação da evolução do fundo, né? Bom, o Urca, para quem não sabe, é um fundo de papel, um fundo high yield. Isso significa que ele tem operações mais arriscadas, mas que entregam um retorno maior, tá? Aqui a gente vai ver muita operação IPCA mais 11, 12, 13, CDI mais 10, por exemplo, mas elas têm embutido um risco de crédito muito maior, tá? O Urca, ano passado, foi o fundo que entregou mais rendimento para os seus cotistas, tá? E esse ano certamente também deve estar entre os que mais vão entregar aí. O rendimento dos últimos 12 meses está em 18,65, com um yield de quase 19%. É um fundo que, assim como todos os outros, sofreu nesse cenário aí de deflação e esse fechamento da curva de juros. A gente pode ver aqui que o cenário de deflação, vamos botar que ele começou a pegar aqui final de agosto, setembro, ele chegou a cair quase 7%, mas reparem nessa última pernadinha aqui, ele já subiu 5%. É um fundo que é um dos primeiros fundos de papel que eu estou vendo que está reagindo já ao cenário de deflação e aí esse cenário de juros futuros subindo, né? Lembrando que ontem ou anteontem o governo conseguiu passar a PEC, né, que é o principal risco fiscal aí do Brasil, e essa PEC que era de 2 anos foi para 1 ano só, então isso deu uma aliviada boa na curva de juros futura e a gente está vendo esse reflexo aí na subida do IFIX, e eu acho que a gente vai ver o IFIX aí subindo, acredito que ali até uns 2.900 mais ou menos, né? Ainda tem um pouquinho para subir, para reprecificar esse novo cenário de juros futuro, que não é tão ruim quanto estava sendo precificado. Maravilha? O Urca é um fundo que, na minha opinião, passou esse cenário de deflação aqui com bastante louvor. Você vê que, olha, ele está já sendo negociado a 99,83, como eu disse, e já está acima do valor patrimonial dele, mostrando essa recuperação aí bastante acentuada do fundo, né? Lembrando que alguns dias atrás ele estava a 96, por exemplo, eu fiz compras nele a 96 não faz muitos dias. Então é um fundo que é o primeiro que estou vendo que está reagindo e pode ser um sinal para o restante do mercado reagir. Por que ele está reagindo antes de todo mundo? Porque acho que dois fatores. Um, ele conseguiu navegar bem nesse cenário de deflação, né? Ele mesmo assim entregou rendimentos abaixo do que ele vinha entregando, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, agosto ele ele vinha entregando aqui por volta de 1,80, 1,65, caiu aqui para 1,20, subiu para 1,62, 1,30, 1,13 e 1,11, aqui fazendo o fundo aqui em 1,11 dos rendimentos, né? Ele conseguiu entregar um rendimento acima de 1% dele, acima de 1,10% em todos os meses de deflação que ele sofreu com a deflação, e ele já sinalizou no relatório gerencial que a gente vai divulgar hoje, que saiu anteontem, que a deflação ficou para trás, o próximo rendimento do fundo ele já vai ser mais turbinado, né? Ainda que não 100%, mas mais que 70% dos papéis do fundo já vão contar com o cenário de inflação, tá? Na sua correção monetária. Então, esse já é um indicativo para todo mundo de que, olha, esse rendimento aqui vai subir. Eu acredito que no primeiro momento suba aqui para essa casa de 1,30 e depois volte a normalizar ali na sua casa de 1,40, 1,50, por aí, tá? Bom, o Urca é um fundo que tem um PL de 1 bi, é um fundo que eu já considero grande aqui, 1 bi 150 mais ou menos. Tá com um percentualzinho aqui em caixa que eu acredito que é estrutural para poder fazer o giro de carteira. É um fundo muito ativo, tá? Vocês vão ver isso até no relatório. É um fundo que sempre busca a reciclagem da sua carteira de acordo com o cenário. Por exemplo, agora o cenário de risco se deteriorou, né? Então, o que ele está buscando fazer? Ele está buscando vender alguns papéis que ele tem
para adquirir outros que tenham um spread de risco maior, né, entregam um retorno maior e ao mesmo tempo que tenham mais garantias na sua estruturação. E para isso ele precisa sempre dessa quantidadezinha de caixa para poder estar girando. Tá? A gente vai olhar aqui o relatório gerencial dele de novembro, que é o último que saiu. Que no primeiro parágrafo tem a parte mais importante do relatório, que é o que eu já falei para vocês. A distribuição passarão a contar com parcela relevante de correção monetária a partir do próximo mês. Ainda existe uma parcela diminuta da carteira, aproximadamente 27%, que não teve rendimento de correção monetária por conta da defasagem. Ou seja, 73% vai ter a correção monetária já no rendimento do próximo mês. Logo, a partir de janeiro de 23, a totalidade da carteira terá impacto de correção monetária no cálculo da receita distribuível. Ou seja, o rendimento que vai ser pago em fevereiro já vai estar 100% com correção monetária positiva, no cenário de inflação, que a gente já vem aí, outubro e novembro a gente fez mais ou menos 0,5% de inflação, e os primeiros indicadores de dezembro também estão entregando aí esse mais ou menos 0,5%. Que é o que, se você pegar a regressão histórica do IPCA, estruturalmente a gente entrega até em bons momentos, tá? Porque 0,5% ao mês vai dar um IPCA ali de por volta de 6%, é a nossa média histórica aí de IPCA, com períodos de alto estresse e alguns períodos de menos estresse. Né? Aqui ele fala das operações, que está satisfatória, performance, tem uma aceleração da amortização causada pelo período de deflação, mas está tudo bem com a razão de garantia de crédito, de saldo remanescente, explico isso aqui. Já tem uma programação aqui de 10 milhões em operações para serem vendidas em dezembro, para darem lugar a novas alocações, ou seja, fazendo essa reciclagem que eu comentei com vocês. Isso aqui é um outro indicativo que tem que ser procurado sempre nos relatórios de fundo de papel. Um aumento consistente da taxa de alocação do fundo. Não é todo mês que vai aumentar, mas a gente tem que ver esse número sempre subindo e de preferência não caindo. Né? Você vê que teve um novo aumento, ou seja, agora a taxa média a gente está em PCA em 12,44, subiu 10 basis points em relação ao ano anterior, ao mês anterior, e a CDI mais 10. Como eu disse, eles entregam um yield mais alto porque são operações mais arriscadas. As novas operações com taxas maiores e uma razão garantia maior em relação às operações que estavam no portfólio, que é por conta dessa percepção de risco macro e microeconômico e o retorno ajustado, que é o que eu falei para vocês. O cenário piorou, ele está migrando a carteira conforme a sua possibilidade para taxas maiores e com mais garantias. Que movimentação do mês? Eles adquiriram aqui esses 3 CRIs, tá? E indexados ao IPCA, aqui ele não traz a taxa de que ele foi adquirido, tá? Esses CRIs aqui. E esse outro CRI aqui é a IPCA mais 13, né? Que é um valor que eu considero bom para fundo de high yield, tá? Então aqui ela está buscando melhorar o perfil da carteira, justamente essa reciclagem. Ela tem pipeline aqui, 430 milhões de reais, e aqui ela tem um parágrafo interessante. Vamos ler junto. Entendemos que o momento no mercado secundário trará um período onde será complexo a execução de novas ofertas no curto prazo. Vou abrir um parênteses aqui. Agora não, para o Urca, tá? O Urca, quando ele escreveu isso aqui, ele estava com um deságio de 5% a 6% do VP. Agora, como a gente já viu, ele já está acima do VP. Então, talvez o Urca ele encontre uma janela de oportunidade para fazer uma oferta agora, rápido, que os outros não, porque o Urca já conseguiu se recuperar do VP, enquanto a maioria dos fundos de papel não. Então, talvez seja estratégico até conseguir sair um follow-on desse fundo agora, porque ele vai estar soberano no mercado, vai ser o único com caixa e vai poder barganhar melhor essas operações, entregando um retorno maior para o seu cotista. Isso é um pouco a minha leitura, tá? Embora entendamos que existem motivações maiores, mais importantes que o diferencial de preço de oferta e o preço de tela no momento da respectiva oferta, sabemos que esse diferencial costuma ser o maior indicador de sucesso de novas ofertas. Como a gente viu, cara, o Urca já está acima do VP. Então, de repente, já é a hora da gestão estar começando a se movimentar para fazer esse follow-on que vai ser necessário. Olha, já está com 1% de ágio, vai ser necessário
para que ele honre com esse pipeline aqui e até coloque ele numa posição privilegiada em relação ao restante da indústria, porque vai ser um dos poucos fundos que vai conseguir fazer emissões nesse momento, de fato. Que é DRE do fundo, como a gente pode ver, ó, o que vem pegando é isso aqui, né? É a atualização monetária dos CRIs. Olha só, como esse valor aqui está baixo, né? Se a gente voltar esse valor aqui para 3 milhões, aqui, sendo conservador, eu acredito que essa distribuição aqui volte para 1,30 no próximo mês. Então, no próximo mês eu acho que vem uma boa notícia aí nesse sentido, tá? Aqui, dividendos distribuídos na evolução, né, que eu já trouxe para vocês. O dividend yield vem caindo, porque a distribuição vem caindo, né? Mas vem entregando sempre acima do CDI, né? Sempre acima do CDI aqui. Por volta de 110, no pior momento aqui, 110% do CDI. 18, 17 aqui. Aqui um pouco aqui o fundo, a distribuição do fundo, né, que foi 18,62 por cota nos últimos 12 meses e 16,99 em 2022, né? Que dá um yield aqui de 18%, né? Um yield bom para um fundo high yield. Que considerando o volume negociado, né? Tem um volume negociado muito bom, tá? O número de cotistas também vem crescendo, também isso é importante para trazer liquidez para o fundo, vem crescendo constantemente, mesmo no cenário adverso. Aqui é um pouco da evolução das emissões, né? A última foi feita agora em outubro. Mantendo esse cenário, ele conseguindo continuar negociando acima do VP, de repente até com um prêmiozinho maior ali, volta de 5% do VP, eu acho que é estratégico para a gestão começar a pensar numa emissão aí no início do ano que vem, ali, fevereiro, janeiro, de repente. Quantidade de operações, pelo número de estados, são 38 operações em 14 estados. Aqui traz detalhamento dos ativos em carteira. Aqui vem um ponto que eu gosto de ressaltar, assim, o maior amigo do fundo high yield é a diversificação, tá? Eu não gosto de ver nada acima de 5%, tá, do PL do fundo. A gente tem alguns casos aqui de 5% do PL do fundo. Então acontece alguma coisa nesses ativos aqui, isso pode machucar bastante o rendimento. Então, mais um motivo para a gente fazer emissão para poder diluir essa situação aqui. Tudo bem que o primeiro aqui é um FDIC, né? Ele é de multipropriedades, eu teria que dar uma olhada na estrutura desse FDIC para entender se ele é um FDIC de várias operações ou ele é só de uma operação, tá? Mas pode ser que ele, dentro dele, já seja diversificado. Então isso aqui a gente pode até deixar passar, mas esses outros aqui acima de 5%, eu acho um pouco, principalmente esse aqui que está 8%, é um ponto de atenção, tá? Que a gente tem que ter. Que é a alocação por setores, por classes, né, de CRI. A maioria dele está em São Paulo. Você vê que ele tem uma diversificação geográfica interessante também. Indexadores aqui a gente está quase 83% em IPCA, 6,3% em GPM e 10,9% em CDI. Como eu já disse em vários vídeos, assim, nesse momento eu acho estratégico a gestão aumentar um pouco esse percentual em CDI, porque vai se manter em patamar mais alto e durante um bom período de tempo. Então acho que tem um ganho para ser captado aí com uma exposição a CDI, tá? Quase todo com proteção contra a deflação, o que ajuda a explicar por que o fundo conseguiu atravessar bem o período de deflação, né? E aqui com as relações loan to value, né? Você vê aqui que a grande maioria dele tem pelo menos ali 50%, né, de LTV, que é o que eu considero bom. Aqui o andamento das obras a quais os CRIs estão atrelados. Isso aqui também é um indicador importante, porque quanto mais perto da conclusão, vai reduzindo um pouco o risco de execução que está dentro desse CRI. Aqui é um pouco da performance. E aqui ele traz um indicador também interessante. O dividendo mínimo esperado por cota com 100% de alocação é 0,98, mais o indexador da carteira, menos despesas não recorrentes.
Então, aqui, num cenário de deflação total, seria 98 menos as despesas não recorrentes. Não tendo despesas não recorrentes, é 0,98. Aqui a gestão está claramente indicando o que é o fundo da distribuição de rendimento. Cara, se não acontecer nenhuma despesa não recorrente, só as despesas recorrentes, taxa de administração, etc., não houver inflação, ou seja, o indexador dessa minha das operações ficar zero, eu entrego pelo menos 98 centavos, tá? Isso aqui já abatido despesas com taxa de administração, porque são recorrentes. A gente vê aqui todos os CRIs somados dão 0,84. Com certeza, para chegar a 0,98 é o rendimento que ele obtém com caixa dele, tá? Que ele traz o detalhamento dos ativos. Bato na tecla aqui da gente sempre de vocês lerem depois o relatório gerencial para entender o que é um CRI, para ver o que tem dentro de um CRI. Existe muito ganho educacional lendo os relatórios gerenciais, tá? Ele começa a destrinchar CRI por CRI, traz foto, traz do que se trata, o detalhamento da operação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para desejar a todos vocês aí um Feliz Natal, falar que, estou muito feliz aqui com o projeto. Quem puder, por favor, curtir o vídeo, se inscrever no canal, passar o canal para os amigos para se inscrever. Aquele grupo de WhatsApp que você tem de investidores, passa aí o meu canal lá para eles se inscreverem também. Recomenda. Quem tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Então, um Feliz Natal aí para vocês. A semana que vem tem mais 2 vídeos ainda antes da gente fechar o ano. Vamos ver se a gente consegue aí fechar com pelo menos uns 350 inscritos no canal aí esse ano. Beleza? Valeu, um abraço e tchau.